agora transporte por transporte, tá? Então, vamos lá para nossa difusão simples. O que tá mostrando aqui, então, ó? Eu tenho aqui a membrana plasmática, uma bicamada lipídica. Aqui eu tenho um meio que está muito concentrado, que eu chamo de meio hipertônico. E aqui eu tenho meio hipotônico. O que vai acontecer, então? O meu soluto vai atravessar livremente a membrana, porque nós estamos falando de micromoléculas, e aí vai chegar um ponto que vai ocorrer o equilíbrio, tá vendo? Então, a quantidade de soluto que estava aqui no meio hipertônico se dividiu com a quantidade que estava aqui no meio hipotônico, atingindo um equilíbrio e deixando os meios isotônicos, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem de difusão simples. A difusão facilitada, ela acontece por meio de proteínas transmembranas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a nossa bicamada lipídica, mais uma proteína transmembrana, e aqui eu tenho um meio hipertônico para essa macromolécula, tá? E aqui eu tenho um meio hipotônico. Aí, o que acontece? O meu soluto, ele vai atravessar essa membrana através dessa proteína, até que se atinja também o equilíbrio iônico, tá? Então, aqui eu tinha um meio hipertônico, aqui eu tenho um meio hipotônico. Depois que ocorre a difusão facilitada, nós vamos ter o meio, então, isotônico, porque atingiu o equilíbrio iônico nessa célula, certo? Bom, a osmose, ela acontece por uma diferença de concentração. Aqui eu tenho meio hipotônico, aqui eu tenho meio hipertônico, tá? E aqui eu tenho uma membrana, tá vendo? Aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Para fazer o quê? Para tentar diluir o lado que está com muito soluto, tá? Isso vai acontecer até o momento que esse meio fique mais ou menos com as mesmas concentrações, tá? Então, a osmose, diferente da difusão, que aqui é passagem de soluto, a osmose vai ser passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Na osmose, a passagem do soluto acontece do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, um é o inverso do outro, certo? Então, aqui vai transportar partículas de soluto e aqui transporta partículas de solvente. Entenderam?